palavra. Então, já o convido e que o Senhor use a sua vida. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Notória a presença do Senhor aqui. Agradeço desde já primeiramente a Deus a oportunidade. Sempre um prazer estar trazendo as boas novas. Agradeço também ao anjo da igreja pela oportunidade. E eu creio que Deus irá falar com as nossas vidas hoje, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor, diga amém. Glória a Deus. Abra comigo, irmão, a tua Bíblia. Livro de Atos, capítulo 3. Glória a Deus. Atos, capítulo 3. Vamos estar lendo o primeiro versículo, amém? Quando você encontrar, você diga amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Amém? Louvado seja Deus. Podem se assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Prometo ser breve ao tempo determinado, mas também prometo ser fiel àquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra e um texto conhecido. Só que o que eu acho interessante da Bíblia, e você já deve saber disso, é que a cada vez que lemos a palavra do Senhor, ela nos transmite algo diferente, algo novo. Pois a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, não é? Meus irmãos, eu não ia pregar isso, mas em meio aos louvores, a gente sente a presença do Espírito Santo e ele me trouxe à memória este texto, a qual eu já tinha estudado sobre. E trazendo em memória, eu consigo enxergar alguns ensinamentos desta palavra, ou pelo menos nesse versículo. Qual é, irmão Álvaro? É o poder da conversão. Tem convertido aqui, irmão? Glória a Deus, nós vamos ver. Meus irmãos, a conversão, ela tem que ser algo nítido. A conversão, ela tem que ser algo perceptível. Porque a conversão, irmão, é frutos de Deus na vida do homem. Porque se uma árvore, ela tem fruto, é uma evidência de vida na árvore. Assim somos eu e você, quando convertidos, é uma evidência de Deus nas nossas vidas. Ou seja, a minha conversão tem que ser algo que o meu vizinho note. A minha conversão tem que ser algo que a minha esposa note. A minha conversão, aquele que mora dentro da mesma casa comigo, ele tem que ver, ele tem que perceber que houve realmente uma conversão. Porque não adianta eu dizer, carregar a Bíblia embaixo do braço e vir para a igreja, dizer que sou crente e levar a mesma vida que outrora eu estava levando antes de aceitar Jesus. Eu preciso haver uma mudança no meu comportamento, no meu falar, com quem eu ando, aonde eu piso, como eu falo. Isso são sinais de conversão. Mas se eu digo que sou crente, pego a minha Bíblia, não falta o culto, mas continuo nas mesmas práticas, deixa eu te dizer, não houve conversão na tua vida. Porque tem que ter uma nitidez. O teu vizinho, como eu falei, tem que ver que tu é crente.
Imagina você pegando a tua Bíblia, colocando debaixo do braço, como a gente faz, e vindo para a igreja. O teu vizinho olha para você e diz: tu vai para a igreja? Não pode, está errado. Tu é crente? Se tu é crente, eu sou Jesus. Ele tem que ver que você é crente, que tem Jesus dentro de você. É por isso que Jesus vai nos dizer que nós temos que ser luz e sal neste mundo. Por quê? Porque a luz é algo perceptível, você enxerga de longe, oh glória. E o sal é algo perceptível, você percebe, dá gosto na comida. Mas eu digo que sou crente, levo a mesma vida de antes, irmão, sinto muito lhe dizer. Mas irmão Álvaro, eu vou sair dizendo para todo mundo que eu sou crente? Não. Quem fala muito vive pouco. Eu volto a repetir, nós temos que ser luz e sal deste mundo. A luz não fala, ela só brilha, oh glória. O sal não fala, ele dá gosto, aleluia. Alguém tem que sentir gosto de estar perto de você. Alguém tem que sentir gosto de ver você falando. Alguém tem que sentir prazer até você do lado. Por quê? Porque você carrega a presença de Deus. Só que tem pessoas que você passa 5 minutos, você quer sair de perto. Tem pessoas que você passa 5 minutos do lado, você fica atribulado junto com ela, porque ela não está convertida. Aí vem Jesus falando, e é preciso ter graça para falar isso. Jesus olha para os discípulos e diz: ei, o que o povo estão falando de mim? Quem eles dizem que eu sou? Aí Mateus escreve coragem. Mas aí você vai ler Lucas capítulo 9, se eu não me engano. E os discípulos vão responder. Alguns dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu é um dos antigos profetas. Alguns dizem que Elias ressuscitou. Fraca comparação, né, irmão? E se você tem coragem de chegar para alguém e perguntar: o que você acha de mim? Oh, aleluia. O que você acha da minha pessoa? Para nós seria coragem. Mas para Jesus, ele tem a ousadia e a unção de falar. Por quê? Porque tinha evidência de frutos na vida de Jesus. As pessoas percebiam os frutos que havia na pessoa de Jesus. Ainda que alguns diziam que ele era endemoniado, mas muitos comparavam ele com João Batista, outros comparavam com Elias, outro com um dos grandes profetas. E Jesus teve essa ousadia e a unção de perguntar: o que estão falando de mim? Sim, irmão Alves, está interessante, mas onde é que tu quer chegar? Eu quero chegar aqui no texto. Pedro e João subiam juntos na hora nona para orar. E eu acho interessante isso, irmão. Foi pregado umas 2 semanas mais ou menos sobre oração. E nós vemos Pedro e João subindo para orar. E aqui nesse texto eu vejo a nitidez da conversão de um homem. Eu não sei se você sabe, isso é para quem lê Bíblia. Quem lê Bíblia vai entender o que eu estou falando. Que Jesus vai subir no monte, o monte da dor. Convida os discípulos para orar. Quem estava lá? Pedro. Quem estava lá? João. Jesus orou? Orou. E Pedro e João não orou, eles dormiram. Oh, aleluia. Aqui eu percebo, irmãos, a conversão de Pedro. Porque por 3 vezes Jesus chama os discípulos para orar no monte. Jesus ora e os discípulos dormem. Eu vou perguntar, irmão, tem gente que não tem coragem, mas Pedro pecou? Pedro pecou ou não? Quem deixa de orar, peca. Quem sabe que é necessário orar e não ora, peca. Pedro pecou igual nós. Jesus chamava eles para orar e ele não queria orar, dormia. Aí uma certa vez Jesus estava no monte, que muitos estudiosos dizem que era o monte da configuração, da transfiguração, o monte da dor.
E Jesus orando forte. E o seu corpo começa a resplandecer. O seu corpo começa a ser iluminado. Os discípulos olham para ele e vê o corpo dele cheio de luz. E Jesus aqui está dando uma palhinha para eles como é orar. O poder da oração. Jesus está mostrando para eles, irmão, que o céu é uma realidade. Porque quando você ora, você se aproxima do eterno. Quando você ora, você se aproxima da glória. Prova para mim na Bíblia, irmão Álvaro, eu provo para você. Você lembra quando Moisés subiu ao monte para orar? 40 dias e 40 noites. A palavra diz que ele estava orando. E quando ele desceu do monte, ele teve que botar um saco na sua cabeça, porque o povo não conseguia olhar para ele de tanta luz. Assim, irmão, somos eu e você. Quando oramos, quando jejuamos, nós se colocamos de joelho, nós intercedemos na madrugada, nós oramos e não dormimos, não costejamos, nós se aproximamos de Deus. A glória do eterno chega perto de nós, a unção do eterno cai sobre nós. Jesus estava mostrando para ele como é bom orar. Jesus estava ensinando para Pedro que é necessário orar. Porque orar é se aproximar de Deus. E Jesus vai dizer em João 15, se eu não me engano, que nada podereis fazer sem mim. Às vezes a gente quer fazer algo sem um direcionamento de Deus, não ora, quebra a cara. Mas se nós orar e esperar o direcionamento de Deus, pode ter certeza que é vitória na tua vida. Ah, irmão, mas às vezes eu orei e não deu certo, é livramento de Deus na tua vida. Pedro não orava. E eu acho interessante o processo da conversão de Pedro. Porque Jesus vai dizer em João 18 ou 19, se eu não me engano, ele diz: eis que o pastor irá ser entregue. Eis que as ovelhas ficarão sem pastor. Jesus está narrando para ele que está chegando o fim. O tempo está se findando. Jesus vai ser entregue. Jesus vai ser crucificado. Vocês vão ficar como ovelhas sem pastor. Vocês vão me negar. Aí Pedro olha para Jesus, talvez com orgulho no coração, eu creio, e diz: Jesus, Pedrão aqui não nega não. Mateus nega, João eu estou ligado também que vai negar, mas Pedrão aqui não nega não. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante pela primeira vez, tu me negarás. Jesus é entregue. Jesus vai ser pisoteado. Jesus vai ser maltratado. Jesus está ali, sofrendo por mim e por você, sendo pisoteado. Aí chega uma mulher, olha para Pedro e se lembra: ei, esse aqui é um dos galileus, andava com Jesus. E Pedro diz: não, você está enganado, você está me confundindo, não sou eu não. Aí vem outro: é sim, você é um dos galileus, você fala como ele. Porque quem anda com Jesus, até a maneira de falar é diferente. Oh glória. É sim, negou 2 vezes. Aí vem a mulher de novo: eu tenho certeza que é você. Ele diz: não sou. Aí o galo canta pela 2ª vez. A palavra diz, irmão, que Pedro, ele se entristece, aleluia. Jesus vai saindo, Jesus está cercado de uma multidão, sendo pisoteado, acabou de ser pisoteado, mas Jesus, ele olha, eleva o seu olhar, aí do lado tem uma fogueira, e Jesus olha para Pedro, aí Pedro vai se lembrar do que Jesus falou para ele. Quando o galo cantou pela 2ª vez, ele já tinha negado 3, do mesmo jeito que Jesus falou. Pedro vai se entristecer. Pedro vai se entristecer, e aqui eu já vejo o primeiro passo de uma conversão. Qual é?
É porque não tem arrependimento sem se entristecer. Não tem arrependimento de pecado se eu não se entristecer com aquilo que eu pratico, que eu faço. Não tem conversão sem arrependimento do pecado. Não tem conversão se eu continuo fazendo as mesmas práticas. Mas Pedro chorou, se entristeceu. E a palavra do Senhor diz, Paulo vai dizer, que a tristeza, segundo Deus, gera vida. Aí Pedro, Jesus vai ser sepultado, melhor dizendo. Jesus foi sepultado. Jesus se entregou na cruz do Calvário. Aí Jesus ressuscita. Só que antes de Pedro saber, de João, de Tiago saber, olha por que o inimigo quer você, que o inimigo quer a mim, que o inimigo queria Pedro. Pedro vai dizer, eu vou pescar. O nosso mestre morreu. A gente não vai ser discípulo coisa nenhuma. A gente não vai ser apóstolo coisa nenhuma. Eu vou pescar. E olha o poder de influência que ele tinha. Aí João vai dizer, eu vou também. O discípulo vai dizer, eu vou também. João 19 vai narrar esse texto. Pedro está lá, está nu, pescando, junto com João, junto com Tiago e os outros discípulos. Aí eu acho interessante, irmãos. O que eu acho interessante é, porque quando Jesus ele ressuscita, ele vai falar com Maria Madalena, avisa os meus irmãos que eu ressuscitei. Oh glória, avisa eles que eu ressuscitei. Aí é só para quem lê Bíblia vai entender. Aí diz assim, ó, diz também a Pedro, oh aleluia, vou começar a pregar agora, irmão, louvado seja, diz também a Pedro que eu estou voltando para reencontrar com os meus discípulos. Tá lá, João 19, Pedro está pescando dentro do mar. Aí chega Jesus perto daquele mar. Detalhe, eles não conseguiram pescar nada, eles não conseguiram apanhar nada, eles não conseguiram pegar uma piaba sequer. Louvado seja Deus. Aí Jesus chega lá dizendo assim, ó, filhos. Oh, eu não sei se você pegou, mas eu vou repetir para você. Se fosse um de nós, chegava lá e dizia, Pedro negador, João fujão, Tomé incrédulo, Tiago. Mas Jesus é diferente. Jesus é diferente. Jesus chega naquele mar e diz, filhos, Jesus chega chamando de filho. Jesus vai dizer, eu não vim para condenar, eu vim para resgatar aquele que estava perdido, aquele que me negou, aquele que se rebelou. Sabe o que Mateus vai narrar, se eu não me engano? Já negou Jesus aqui? Eu já neguei uma vez. Sabe quando alguém convida para o culto? Sabe quando alguém diz, Jesus te ama, bora para o culto? Sabe quando alguém diz assim, vamos aceitar Jesus hoje? E você diz, hoje não, eu já fiz isso. Eles não tinham apanhado nada. Aí Jesus chega lá perto do mar e diz, ei, tem peixe aí? Olha a frieza deles. Tem não. Como se fosse uma pessoa qualquer. Tem não. Mas sabe, irmãos, olha como é bom a gente ter vigilância. Jesus vai ensinar uma oração modelo lá em Mateus 6. Sobre a oração. Jesus vai ensinar essa oração modelo. E ele diz, livrai-nos da tentação. Livra-nos da tentação.
Mas Jesus, outra hora também lá no monte, diz para ele assim, ó, orai e vigiai, para não cair em tentação. Olha o processo da tentação. Só cai em tentação quem não ora. E só não ora quem não vigia. Olha o poder e como é bom estar em vigilância. João está lá com Pedro do lado dele. Ele diz, epa, peraí. Nós estamos no mar, nós não pegamos peixe. Aí Jesus vai dizer assim, quando ele diz que não tem peixe, joga a rede do lado direito. Oh, aleluia. João se ligou na hora. João disse, epa, pera lá. Eita, peraí, eu conheço. Rede não tem peixe. Pedro é o mestre. João estava vigiando, João estava ligado. João, eu estou lembrando dessa história aqui, eu estou lembrando desse cenário. Ei, Pedro, é o mestre. E olha o detalhe, ele não diz, ele não chama outro, ele não chama Mateus, não, ele não chama Tomé, ele chama Pedro. Por quê? Porque foi Pedro quem chamou para pescar, foi Pedro quem negou Jesus. Tem peixe aí? Tem não. Joga a rede do lado direito. Aí você conhece a história, que eles vão apanhar 153 peixes, aleluia. Detalhe, Jesus está pedindo peixes a ele, mas quando ele sai do mar, que ele chega na beirada da praia, tem uma fogueira, tem brasa, melhor dizendo. E se tem brasa, tem fogo. Se tem fogo, tem fogueira. Aleluia, louvado seja Deus. Detalhe, quando eles chegaram lá, Jesus estava pedindo peixe, mas quando ele chegou lá, Jesus já tinha peixe assado. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Eu não sei o que você está procurando aí fora, eu não sei o que você andou procurando aí fora, longe de Jesus, longe da presença de Jesus. Mas deixa eu dizer para você, aquilo que você está procurando, Deus tem muito melhor para você aqui. Aquilo que você está atrás aí fora, Deus tem muito melhor para você aqui. Apanharam o peixe, mas estava cru, e Jesus já tinha peixe assado. Oh, aleluia, Deus. Aí Pedro chega lá, estava nu. Aí Pedro vai lembrar, começa a cair a ficha de Pedro. Jesus está lá com peixe assado, tem pão, vai repartir. Um Pedro, um João. João já está aqui, né? Aí Pedro começa a se lembrar. Jesus vai perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro vai responder: sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Aí algumas traduções dizem assim, que na segunda pergunta, Jesus vai dizer assim: Pedro, tu tem afeto por mim? Pedro vai responder: sim, mestre, tu sabes que eu tenho sentimentos de afeto por ti. Aí Jesus vai responder: apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus vai perguntar a terceira vez. E o texto vai contar que quando Jesus pergunta na terceira vez, Pedro, ele entra em prantos de choro. A palavra diz que Pedro chora amargamente, aleluia. Por que, irmão Álvaro? Aqui está o segundo processo da conversão de Pedro. Porque não tem como eu me arrepender se não houver lágrimas. Oh glória, não tem conversão se não houver lágrimas. Pedro chora amargamente. Pedro começa a se lembrar. Pedro olha ali para aquela fogueira: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Tu sabia que eu ia te negar 3 vezes, foi dito e feito, eu neguei. O Senhor montou até uma fogueira, porque eu te neguei, eu estava perto de uma fogueira.
Aleluia. Eu não sei se você vai pegar, mas Jesus é assim, irmãos. O mesmo cenário que o diabo usou para derrubar você, o mesmo cenário que o diabo usou para afligir você, o mesmo cenário que o diabo usou para te afastar da pessoa de Jesus, Jesus vai usar o mesmo cenário para te dar vitória, para te levantar, para te erguer. Louvado seja Deus. Aleluia. O mesmo cenário Jesus usa. Eu não sei qual foi, eu não sei o que o diabo usou para te afastar de Jesus. Foi no relacionamento, é no relacionamento que Deus vai usar para te levantar. Foi lideranças eclesiásticas, é na liderança que Deus vai usar para levantar você. Eu não sei o que foi que Ele usou, mas Jesus vai usar o mesmo cenário. Jesus vai usar o mesmo cenário para te levantar, para te erguer. Meu irmão, Jesus vai usar o mesmo cenário para Ele aproximar você dEle. Oh, aleluia, Deus. Está interessante, irmão Álvaro. Mas o que isso tem a ver com o texto de Atos 3? O texto diz assim: e Pedro e João subiam na hora nona. Na hora nona, a hora da oração, a hora nona. Pedro agora, irmãos, ora. Aquilo que ele não fazia, agora ele vai fazer. É um processo, irmão. Tem gente que se converte da noite para o dia. Só que algumas pessoas é um processo, e Pedro era assim. Eu não sei se você lá, mas se você ler a Bíblia, você vai entender que vez ou outra Jesus repreendia Pedro. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou, Pedro respondeu: mas meu mestre, é uma multidão aqui, é claro que alguém vai te tocar. Pedro. Quando Judas entrega Jesus, aí vem Pedro, puxa a espada e corta a orelha de Malco. Jesus olha para ele: Pedro, não é assim. E Jesus está falando com alguém aqui hoje. Ei, Pedro, não é assim. Ei, Pedro, não é assim. Mas eu acredito e creio em um Deus, irmãos, que restaura a vida do arrependido. Eu creio, irmão, em um Deus que restaura a vida daquele que se arrepende dos seus maus caminhos. Eu creio na transformação que um Deus faz na vida daquele que se arrepende dos seus pecados. Assim Deus fez na vida de Pedro, assim Deus fez na minha vida, assim Deus fez na tua vida. Aleluia. É assim que o nosso Deus faz. É assim que Jesus trabalha. Eu volto a repetir: quantas vezes você negligenciou uma oração, um culto? Quantas vezes você negligenciou até mesmo aceitar Jesus? Mas Jesus nunca desistiu de você. Oh glória, Jesus nunca desistiu da tua vida, aleluia, Jesus nunca desiste de nós, Jesus ele nunca desiste. Jesus poderia ter desistido de Pedro, mas ele via algo em Pedro que ninguém via. Só ele viu algo em você que ninguém mais consegue enxergar. Ele viu algo em mim que nem eu mesmo consigo enxergar. Ele viu algo, irmão, na tua vida que ninguém mais consegue enxergar. Por quê? Porque ele vê adiante. Os olhos do Senhor não é como o olhar humano. Você pode enxergar o teu defeito hoje, mas Jesus enxerga lá na frente e vendo você se arrepender dos seus maus caminhos, e vendo você que se arrependeu dos defeitos. Eu acredito nesse Deus, e a palavra do Senhor diz, irmãos, estou terminando, que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será o mesmo eternamente, aleluia. Eu creio, irmão, nesse Deus, eu creio nesse Deus. Quando você se arrepende, quando você confessa os seus pecados diante do Senhor, quando você confessa que errou,
Quando você confessa que não era para ter ido por ali. Quando você diz: Senhor, me perdoa. Senhor, eu me arrependo. Você acha que Jesus não vai olhar para você? Às vezes você fica envergonhado: eu não vou orar porque eu pequei. Eu não vou orar porque eu errei. Mas Jesus nos ensina a orar. O demônio, o diabo coloca um jugo na tua mente, dizendo que você não pode vir à igreja porque você errou. Que você não pode orar porque você errou. Porque você pecou. E o diabo, ele chega diante do juiz. Eu não sei se você sabe, mas ele é um advogado de julgamento. Ele chega diante do juiz que é justo e disse: ei, ele ali errou, ele ali pecou. E está escrito, é lei, que o salário do pecado é a morte. Oh, aleluia. Aí o juiz olha para ele: sim, injusto. Mas aí chega o advogado de defesa. Oh, glória a Deus. Chega o advogado de defesa. Aleluia. Sim, eu sei, está escrito. Está escrito que o salário do pecado é a morte. Mas também está escrito que aquele que se humilha e ora e clama pelo meu nome, eu sararei. Eu sararei toda a terra. Aleluia. Mas o meu cliente trabalhou e o cliente dele é o pecado. Tem alguém que pagar o preço. Alguém tem que pagar o preço. O juiz olha para ele: sim, está justo. Mas aí novamente vem um advogado de defesa. Louvado seja, porque ele não desiste na peleja. Ele não desiste e ele não perde uma guerra sequer. Aleluia. Chega o advogado de defesa: sim, está escrito que o preço tem que ser pago. O preço tem que ser pago. Mas espera aí. Aí o advogado de defesa chega diante do juiz e faz assim, ó. Aí Paulo vai gritar lá em Gálatas: a cédula que estava sobre ele foi rasgada, o preço foi pago, não foi ouro, não foi prata. Ei, o preço foi pago e o preço é de sangue. Aleluia. Eu repreendo todo julgo sobre a tua vida, toda acusação de Satanás sobre ti. Só você sabe como você chegou aqui hoje. Só você e Deus sabe o que você enfrentou para estar nesse culto hoje. Mas eu não vim simplesmente pregar o esboço. Eu vim com uma palavra para a tua vida. O preço já foi pago. O preço já foi pago. O preço já foi pago, irmão. Aleluia. Eu creio no Deus que restaura a vida do arrependido. Aleluia, louvado seja Deus. Coloca a mão no seu coração. Já fechei a Bíblia, eu estou terminando. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Aleluia, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Louve comigo. Consolador, mora em mim. Consolador, ore por mim. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber. Aleluia. Mas não se afaste. Oh, aleluia. O Senhor, irmãos, Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Quebrante o seu coração perante a face do Senhor. Quebrante o seu coração. Entregue agora sobre o altar os teus erros, as tuas falhas. E diga: perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Deus, Santo Deus de Israel. Aleluia. Você pode cantar comigo?
Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, Deus. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, Aleluia. mora em mim. Oh, glória a Deus. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber. Mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Aleluia, Deus. Consolador, Aleluia. não sai daqui. Aleluia. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, Espírito Santo, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber. Mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Aleluia, Deus. Quando minha alma se cansou, fostes a força pra seguir. Quando meu coração calou, fostes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador fiel. Consolador, Aleluia, aleluia. não sai daqui. Não sai daqui, Espírito Santo. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, Consolador. mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Aleluia. Eu vou perguntar e vocês respondem. Mas eu não poderia terminar sem antes falar isso aqui com vocês. Em Atos, irmão, capítulo 2, tem um dia de Pentecoste. Quem é o pregador? Quem é o pregador? Pedro. Em Atos 3, o coxo é curado. Quem é o pregador? Pedro. Em Atos 5, os discípulos são interrogados. Quem é o pregador? Pedro. Em Atos 6, tem problema na igreja. Quem é o pregador? Em Atos 12, os apóstolos são presos. Quem é o pregador? Pedro. Aleluia. Quando aquele se arrepende, Deus usa. Quando aquele se arrepende, Deus exalta. Quando aquele se arrepende, Deus restaura. Quando aquele se arrepende, Deus salva. Aleluia.